Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Em anos eleitorais como este aqui, os debates políticos voltam à televisão por algum tempo. Fora desse período, eles somem da nossa TV. A política na televisão parece restrita às eleições. No Ver TV de hoje, nós vamos conversar sobre o que é esse vazio político na TV e o que ele representa para a democracia brasileira. São nossos convidados Marcos Vinícius Cardoso, doutor em Administração de Empresas pela USP, professor e pesquisador da Universidade 9 de Julho de São Paulo. Renata Palumbo, doutora em Linguística pela USP e professora das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo. E Flávio Rico, jornalista especializado em televisão. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos sobre, como eu disse, esse vazio na televisão brasileira que é representado pela falta de debates políticos. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos obter mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. Debates sobre política são sucesso em televisões de várias partes do mundo. No Brasil, no entanto, eles são raros. Na TV aberta, inexistentes. A TV Gazeta de São Paulo manteve no ar durante muitos anos o programa Gazeta Meio-Dia, com a presença de políticos e analistas discutindo as questões públicas mais importantes do dia. Mas esse programa já saiu do ar. Mas agora queríamos voltar à política, à questão da política real, que diz respeito, mesmo quando não parece, quando se fala em coisas um tanto abstratas como independência do Banco Central, mas no fundo, pode acreditar que isso diz respeito ao seu bolso, à sua vida cotidiana, à sua maneira de viver. Na história da TV, o programa conduzido por Ferreira Neto é às vezes lembrado. São os brincalhões e não vou dizer, porque se você quiser defender reacionários, você vai defender lá, não aqui. Quem são os reacionários? Você defende reacionários. Quem são os reacionários? Porque você está dando uma Quem de dedo são os duro. reacionários? Você está dando uma de dedo duro. Eu não estou na cadeira. Deputado Eu não estou na cadeira do doicode. No exterior, programas diários de debates fazem parte da contribuição da TV para o exercício da democracia. Bem informados, os telespectadores podem exercer melhor os seus direitos de cidadania. É o caso, por exemplo, do programa Newsnight, exibido diariamente pela BBC de Londres. Na TV paga brasileira, alguns programas se apresentam como programas de debates, embora, na maioria das vezes, mostrem apenas um ponto de vista. As divergências são raras e, quando surgem, não são bem recebidas, como neste caso. Todos esses escândalos acontecendo no mesmo tempo também faz difícil explicar exatamente o que é numa matéria que tem 2 minutos, 3 minutos, né? Que a gente tem para explicar, né? A Lotten tem fama de ser mais de esquerda, né, entre os correspondentes baseados no Rio. Então... Nem conheço. Olha, bom, se vamos falar disso, eu acho que uma questão domingo que eu pensei, por exemplo, durante os protestos, foi que era uma protesta branca. Não tinha muitas pessoas, pelo menos no Rio de Janeiro, no que você viu. Bom, eu sei que teve muitos protestos em outros lugares. Mas eu acho que foi um protesto que era muito conservador, assim, e eu acho que também tem que cobrir isso daquela forma, tem que falar isso também. E a classe média, quando eu saí para entrevistar pessoas, eu senti que eles tinham queixas que são reais, assim, tem queixas sobre a economia, sobre a política, mas era muito emocional, assim, não sabiam bem explicar exatamente o que era. Não faltam, no entanto, debates sobre futebol. Antes mais restritos às noites de domingo, hoje eles ocupam quase todas as emissoras em qualquer horário. O jogo não foi morno, foi muito legal. Devolve a bola, você não está acostumado com isso. Segura aí pra mim aí. O Romero no time, é bola pro Romero que ele resolve. Não é. Mas esse comprometimento que o Corinthians necessita, ainda mais no momento como esse de reconstrução, de treinador, daquelas coisas todas, o Pato não se encaixa.
Além do futebol, existem programas de debate sobre temas variados, que quase sempre passam longe da política e do jornalismo. Não tem como envelhecer em paz. Beth Faria foi na praia, de biquíni com 70 anos, no dia seguinte estava todo mundo, é uma patrulha enorme com envelhecimento, é uma patrulha com expor o corpo, de quem pode ou não expor o corpo. Então, assim, eu não me vejo uma pessoa louca, toda esticada, plastificada, porque eu acho que eu tenho um bom senso. Então, pelo menos até agora eu tive na minha vida, podia estar muito Qualquer pior. coisa eu te aviso, entendeu, amiga. A gente tem que se avisar, tá? Por favor. Pois é, se dá um toque, Maria. A política em debate na TV só ganha algum espaço nos períodos pré-eleitorais, mas são debates engessados por regras muito rígidas que impedem um aprofundamento maior das questões. Longe das eleições, o debate de ideias políticas some da TV. Resta ao telespectador se contentar com as informações selecionadas segundo os critérios editoriais de cada emissora. Flávio, vou começar com você. Nós mostramos aqui um trechinho do programa Ferreira Neto. Perfeito. Né? Um programa de debates que era levado ao ar na TV Bandeirantes. Não, começou na TV Record em 78, naquela crise da Record, não tinha programação. Então, Paulinho chamou o Ferreira para fazer um programa de fim de noite. Uhum. E eu estava comentando aqui um pouquinho antes do programa. O programa começava ao vivo depois que o bandido morria do filme. A gente nunca tinha horário muito certo. Só para o telespectador entender, o Flávio você foi diretor do programa. Fui diretor do programa. Isso. E foi um programa que começou como um programa de variedades. Nós vivíamos, na ocasião, a ditadura. Era meio complicado, 78. Mas a gente foi percebendo, pelo formato do programa, que ali cabia um debate. O Brasil já estava começando a querer abrir, já havia a oportunidade de trazer políticos para o programa. Então, nós começamos a convidar o político. E os debates foram nascendo naturalmente. Uhum. E no programa Ferreira Neto, nós ficamos lá até 81 na Record. E em 81, na TVS, nós fizemos o primeiro debate em rede nacional com os candidatos ao governo de São Paulo. Na época, ainda era MDB e Arena, Franco Montoro e Reinaldo de Barros. Foi na TVS. Mas depois, como é que você... Bom, nós estamos falando do final dos anos 70, começo dos 80. Como é que você, como analista agora, não como produtor, mas como analista de televisão, vê a continuidade dos debates ou a descontinuidade dos debates? Não, o negócio é o seguinte, naquela época, que era complicado fazer televisão, política na televisão naquela ocasião. Era ditadura, né? Era ditadura, tudo era complicado, você tinha que submeter tudo a Brasília e às vezes a resposta era sempre não, né? Mas a gente fazia o programa ao vivo e ia indo. Uhum. E nós fizemos um debate, esse debate, a regra do debate é que não tinha regra. Quem estabelecia a regra era o programa. Então, os dois debatedores ali, no caso o Reinaldo e o Franco Montoro, disseram o que quiseram um para o outro, aparteavam no momento que queriam. O apresentador Ferreira só intervia de vez em quando. Uhum. Tanto que o Reinaldo de Barros passou o programa inteirinho. Quando o Franco Montoro se inflamava, ele fazia assim, ó, 5, que era apontar que o outro tinha 5 aposentadorias. E o Franco Montoro mandava o Reinaldo calar a boca. Eu me lembro. Cala a boca, cala a boca. E o debate foi assim. Tanto que o Silvio Santos, no dia, ele não queria de forma nenhuma que o debate fosse para o ar. Porque ele entendia que um debate naquele dia, naquele horário, com a televisão dele estreando, né, praticamente entrando no ar, o governo já ia caçar a televisão. Foi a primeira vez que o Silvio foi na Vila Guilherme. E foi com um telefone do lado, uma linha exclusiva para ele. Ele ficou no switcher, que é onde corta as câmeras, né? Ficou no switcher e qualquer coisa ele ia tirar o debate do ar. Aí, quando ele viu que a coisa era diferente e tal, no fim do programa, ele desceu,
cumprimentou e aí tomou conta da festa, né? Claro. Era dele. E deu audiência. Deu muita audiência. Aquilo foi uma... mas depois de lá para frente você não tinha mais nada. A coisa diminuiu muito. Não, aí nós continuamos a fazer debates, mas aí já promovendo entre deputados federais, deputados estaduais, senadores. Mas, Flávio, não queria sinalizar a questão dos debates. Você está falando de debates eleitorais, né? Pré-eleições. Não, nós fazíamos debates sobre tudo. Mesmo fora do período eleitoral? Mesmo fora do período eleitoral, a ordem para a produção era procurar sempre opostos. E era um programa diário. O Ferreira Neto só tomava conhecimento de quem ia lá na hora do programa. Porque era uma coisa... E ele exigia que sempre fossem posições bem opostas em qualquer assunto que se fosse debatido. Não era só política, não. Entrava tudo ali. Muito bem, quero colocar a Renata aqui na conversa. Renata, você tem um trabalho sobre debates eleitorais, não é? Qual é esse tipo, que tipo de análise você fez? Sim, eu fiz um trabalho, que foi um trabalho de mestrado, e eu analisei, primeiramente, os discursos políticos com enfoque na argumentação e como era conduzida a argumentação nesse debate. Foi um debate do programa Roda Viva, da TV Cultura. Mas para que eu pudesse observar esses discursos, eu fiz também uma análise de como se produz um debate na televisão, tendo em vista aquele objeto sobre o qual eu me debruçava. É isso. E em termos de debate, o que eu posso dizer? O acabamento, não é? Então, foi um debate de 2005 e já era possível observar esse acabamento, esse produto acabado, né? Que é o programa... Desculpa interromper, se bem que o Roda Viva não se caracteriza nas suas edições normais como debate, não, né? Foi um programa especial. de entrevista. Foi, não é? Porque na época havia as denúncias de corrupção, né, do governo Lula, principalmente o caso do Mensalão. Então, foi um debate bem especial que eles fizeram, né, e trouxeram alguns políticos, uns da oposição, do governo em curso, e os governistas, né? E eles colocaram um cenário, eles produziram um cenário que era um cenário simulando no chão lama, não sei se vocês recordam deste debate, e com pegadas. Quer dizer, já estava direcionado direitinho para o que eles queriam, né? Exatamente. Então havia ali, antes mesmo do discurso, ou dos discursos promovidos naquele momento, já uma encenação. Né? Que até mesmo as pegadas eram de sapatos sociais, né? Dando a entender um provável direcionamento. O objetivo estava traçado já no cenário. Eu quero colocar o Marcos aqui na conversa. Marcos, nós mostramos aqui no VT de Abertura também um monte de programa de futebol. Eu lembrei de um velho filósofo que dizia que a religião era o ópio do povo. Mas eu acho que, no caso brasileiro, o futebol na televisão, porque ele ocupa um espaço, né, que poderia ser um espaço de debates um pouquinho mais... Não que não devesse ter debate de futebol, tem um público e tal, mas eu acho que eles ocupam um espaço que poderia ser de espaço de coisas um pouquinho mais sérias, não é? O futebol, ele acaba tomando espaço, principalmente porque tem vários canais que não têm direito de transmissão. Então, nesse momento, o que os outros canais que não têm direito fazem? Eles têm que ocupar a grade falando também daquele esporte. Então, passar 2 minutos dos gols não é suficiente para você segurar aquele público que talvez você conseguisse trazer. Então, você acaba, assim, direcionando para uma coisa menos política e mais futebolística, o que não quer dizer que todos os programas são iguais. Existem alguns programas, principalmente nas TVs fechadas, que discutem, às vezes, algumas polêmicas. Por exemplo, problemas na FIFA, os problemas. Então, tem alguns que são puramente o que aconteceu na rodada, isso é pobre em termos gerais, mas tem alguns outros que acabam mostrando algumas nuances que podem trazer coisas... o programa que o Trajano e o Juca fazem... Linha de passe é muito bom. Linha de passe, né? É isso, Linha né? de passe. Na ESPN. Linha de passe é um deles. Todos os programas, tem um bate-bola também, que passa 3 vezes ao dia,
Se tem alguma coisa polêmica no futebol, eles acabam trazendo também. Então, o Chad, que é um jornalista que está sempre... O Jamil está sempre buscando informações, ele trabalha para várias... está na Jovem Pan também, está em vários outros. Quando ele tem alguma notícia especial, eles abrem um espaço para ser debatido também naquele momento. Então, algumas denúncias na FIFA, quando saíram os primeiros presos lá nos Estados Unidos, com aqueles problemas que tiveram, quando ele entrava ao vivo às vezes, e aí você trazia também esses aspectos. Mas geralmente, infelizmente, fica mais olha, o Cássio falhou, o não sei quem está jogando bem, fica mais nesse sentido. Mas de qualquer forma, você também, não só como professor, mas como telespectador, não sente falta de debate sobre política para situar as pessoas, né, em relação ao momento que vivem, o cidadão? Pessoalmente, eu sinto falta. É aquele negócio, eu entendo por que não ser oferecido, ou acho que entendo, mas pessoalmente eu sinto falta. Eu gostaria de que houvesse. Agora eu entendo que a gente vai entrar meio no ovo e na galinha. Temos a demanda, é a demanda por isso que vai gerar o programa, ou é a oferta que vai gerar uma demanda futura? Então a gente fica tentando descobrir aí se a gente está circulando. Hoje, infelizmente, a gente não tem oferta para poder avaliar. Como é que as pessoas vão saber? Dizia o Oswald de Andrade, como é que vai saber o gosto do biscoito fino se só come bolacha amassada e passada, né? Sabe por quê? O Jô, ele faz uma vez por semana as meninas do Jô. São um grupo de jornalistas que aqui debatem e tal, é um debate aquilo. E sempre dá audiência. Eu acho que falta para uma televisão qualquer, nós temos várias aí, algumas até muito descompromissadas, né? E fazer debate. Olha, tudo pode ser discutido. Sim. No programa do Ferreira Neto tinha debate político, mas tinha debate sobre economia, tinha debate sobre mercado de trabalho, tinha tudo. Uhum. E olha, não faltam entrevistados, não faltam pessoas para participar. O esporte mesmo, se você for considerar o esporte, no começo, quantos programas de debate esportivo nós tivemos com João Saldanha, depois aqui em São Paulo com Milton Peruzzi, aquela turma da Gazeta. Eram programas que davam audiência. Hoje, sabe o que acontece? Está muito ação entre amigos isso aí. Sabe? Tem que ter pau mesmo. O telespectador quer ver a divergência. Ele quer inclusive para ele depois formar a opinião dele. Formar a opinião dele. Entendeu? Provavelmente os formatos é que não estão conseguindo atrair as pessoas. O formato de hoje é muito engessado. Sabe por quê? Você vê um debate político, por exemplo. Hoje em dia, os partidos se reúnem e eles tomam conta da televisão. O debate tem que ser assim, assim e assado. Não se mexe naquilo, regras engessadas, como foi dito aqui no começo. Quando tinha que ser o contrário, vocês querem participar? Como é que você em 1 minuto e pouco pode discorrer sobre um tema de depois, relevância nacional? Sabe, o direito de resposta é uma coisa muito discutível. Precisa ter um grupo lá para analisar se tem direito ao direito de resposta. Que é isso? Deixa os caras debaterem. Que é para o eleitor formar opinião. Claro. Entendeu? Porque em debate político hoje, os caras mentem à vontade. Nós vamos até... Ô Flávio, eu vou ter que fazer um intervalo, mas nós vamos voltar a esse assunto, dessa questão da fidelidade dos dados que são passados nesses debates. Claro. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre os programas de debate político na televisão. E aqui em São Paulo, um grupo de alunos de diferentes cursos da USP resolveu enfrentar a questão dos debates na prática e criou o USP Debate. O objetivo principal é estimular a qualidade dos debates sobre temas de interesse geral. 2 dos seus organizadores, a Bianca Checon e o Marcos Mazukawa, comparam esses debates com os debates televisivos que nós estamos discutindo aqui. Vamos ouvir, depois eu queria ouvir também o comentário de vocês sobre esse trabalho desses rapazes e moças da Universidade de São Paulo. Vamos ouvi-los. Especificamente da mídia televisiva, nós temos em outros países que já têm uma cultura de debate maior, que na Inglaterra e os Estados Unidos, nós temos programas com uma audiência altíssima sobre debate, por exemplo, o Intelligence Squared.
que é um modelo parecido com o que nós usamos aqui, e você tem 3 pessoas de cada lado discutindo o debate mais rico possível sobre esse assunto. E todas as decisões que nós deveríamos tomar deveriam ter esse nível de informação. Às vezes nós tomamos as decisões porque nós sentimos simpatia pelas pessoas que defendem isso, ou porque os nossos pais defendem isso. Mas as decisões precisam ser tomadas com base em informação, e essa informação precisa ser entregue ao telespectador. E nós, às vezes, não tomamos essa postura porque nós temos medo de admitir que nós não estamos certos todo o tempo. Porque a gente tem o costume de achar que sempre vai ter uma resposta final verdadeira, e não necessariamente vai haver. Mas é mais comum que não se tenha, e que se você tiver um espaço que possa te mostrar que é ok você não ter uma resposta final, acho que é enriquecedor, né? E estar errado não é uma fraqueza. Exatamente. Quanto mais você debate, mais propenso você é a chegar no final do debate e falar, eu estava errado. E isso não é fácil, admitir que você estava errado. É uma das coisas mais difíceis do debate que você só ganha com o tempo. No dos candidatos para prefeito ou governador, o que cada um quer? Mostrar que ele está certo, independentemente da situação, e que ele tem a melhor política. No debate competitivo, o objetivo é diferente. O objetivo é esmiuçar uma ideia até que as pessoas que estão assistindo aquele debate saiam com uma opinião mais educada e mais formada sobre aquele assunto. E geralmente a pessoa muda de opinião, é assim que a gente mede quem é o melhor debatedor. Tem que ser com embasamento, o nosso argumento, ele não pode ser simplesmente um argumento falacioso que a gente fala, então incorrer ter fontes que vão embasar aquela fala. E às vezes a gente vê em debates televisivos que a pessoa simplesmente joga um dado e não fala qual que foi a fonte. E outra diferença fundamental do debate competitivo para o televisivo é que nos debates competitivos tem uma mesa de adjudicadores ou juízes que julgam a qualidade do debate. Então, quando nós estamos como espectadores só observando o debate na TV e quando a gente não tem nenhuma instrução sobre o debate, é muito fácil que nós caiamos em armadilhas de falácias, de não checar as informações que estão sendo ditas. E essa adjudicação, esse julgamento que acontece quando você tem um debate competitivo, permite que você remova o debate, permite que você pense de novo se aquilo realmente é o que está mais correto, e no final você tem uma visão mais ampla e mais igualitária sobre como era aquela situação que está sendo debatida. Esses meninos estão indo para o mundo ideal, né? Mundo ideal. Mundo ideal. Eles levantam uma questão que acho que já iam começar a falar sobre as falácias, né? A pessoa, o sujeito vai no debate e fala qualquer coisa. Qualquer coisa, chuta qualquer dado, o outro não está sabendo também, não pode responder, e fica aquilo por aquilo. É verdade. Entendeu? Isso acontece muito em debate político. Futebol já não muito, porque no futebol já há o contraponto. Aí já dá para fazer esse contraponto. Agora no político não. E quando polariza, segundo turno, aí é muito pior, porque um acusa o outro acusa um, jogam dados um contra o outro, e a gente você está assistindo ali, você não tem a possibilidade de checagem. Só se você ficar com o Google na mão, será que ele falou, o que ele falou aqui, senão não dá certo. Você lembra uma coisa interessante, no segundo turno é 1 contra 1, né? Então um fica atacando o outro, e a escolha tem que ser pelo negativo. Você vai escolher aquele que é menos ruim, né? Qual que é o pior? Menos pior. Pois é. É por aí que vai a escolha daquele debate. E é engessado, porque o cara tem 1 minuto para falar, aí o outro tem 1 minuto para réplica, e assim vai indo, entendeu? Exatamente. Eu acho que um ponto que ele tocou, que é a cultura do debate, que infelizmente a nossa sociedade em geral não absorveu ainda essa cultura. Hoje a gente vê vamos chamar de debates nas redes sociais, que você tem uma polarização muito grande, ou seja, eu só quero escutar aqueles que reafirmam o que eu concordo e eu deixo de escutar aqueles que não falam o que eu quero. Então, infelizmente, nesse ponto, a gente está ainda num nível, vamos dizer assim, de aculturamento. Talvez, não sei se eu sou militarismo, mas um pouco por causa dos militares, onde você tem que falar desse jeito, senão você está fora e você vai tomar porrada. Então, aqui está assim, não, ou eu sou radical aqui ou eu sou radical ali. Então, os programas deveriam começar, como o Flávio falou, talvez com coisas mais abertas, não só políticas, porque daí você vai acostumando, vamos discutir outro assunto que não é só política, porque aí você cria, né, teve alguns modelos até na MTV, esse tipo de coisa, de assuntos que são variados, e aí você cria um formato que você traz as pessoas, bom, agora eu entendi, debater é isso, não é
trombar de frente, mas é escutar o outro e tentar argumentar melhor do que o outro com coisas que são reais. O esporte é fato, o cara chutou a perna do cara, foi pênalti ou não foi pênalti? Exatamente. Então, aí tem um fato. Quando eu falo que diminuiu em 30% o número de acidentes em São Paulo, 30% em relação ao quê? Ao mês passado, ao ano passado, a um número... É reduzida a informação. Né? O interessante... Pois não, por favor. É interessante você dizer essa questão de não haver um hábito de se debater. Eu me lembro o quanto tempo nós não escutamos a seguinte frase: política não se discute. Nós temos religião não se discute. Religião e política. Mais alienação do que isso não existe. Não existe. E hoje, vendo esses alunos se propondo a fazer um debate, mas não esse debate político-eleitoral, que é bem característico de uma argumentação voltada para um jogo de imagens, né? Então, o telespectador, o provável eleitor, ele vai escolher a imagem que mais lhe agrada, talvez, né? É possível que isso ocorra. Mas um debate em que haja até o desenvolvimento de um pensamento a respeito. Exato. Né? E política, ela talvez precisa ser vista de um modo maior. Né? Não, uma política como que influi na vida do cidadão. O cidadão entender que aquilo tem a ver com o cotidiano dele. Não, e olha, a gente vendo isso, partindo de 2 jovens, nos dá esperança de um mundo melhor. Claro, entendeu? Porque tem uma cultura nova. A televisão não faz. A televisão, nós vivemos do mundo da televisão, ela não faz porque ela acha que não dá audiência. Sim. Mas ela acha só. Porque ela tem que promover antes, investir, para saber se dá resultado. Ela deixou de fazer. Por conveniência, as emissoras de televisão deixaram de investir em debate. E tem muita coisa para ser debatida. Não é só política, esporte, todos os assuntos podem ser debatidos. Não, e entender que a televisão é um serviço público. E isso é um serviço público. Claro debater a prestação de um serviço público. Exatamente. Não é? E programas de debate dão oportunidades de você fazer debates tanto nacionais como debates locais. Então você faz com que as pessoas daquele local possam discutir problemas locais. Exato. Raramente a gente tem isso, às vezes, em rádios que fazem alguma coisa, mas também é raro. E a TV, como tem esse poder maior de influência, acho que ela deveria ser importante porque abre espaço para que as pessoas possam mostrar a sua realidade e estar discutindo essa realidade com outras pessoas. A televisão, sabe o que eu acho? A televisão, ela deixou de investir na criatividade. Ela está engessada, ela está comprando muita coisa fora, vem muita coisa... Ninguém está pensando mais em televisão, em fazer uma televisão que atenda a expectativa do telespectador brasileiro, entendeu? Hoje não está existindo isso. Ela já foi assim no passado, quando a televisão não tinha muito dinheiro. Agora ela tem mais dinheiro, então ela se sente no direito de comprar coisa que vem de fora. E nem sempre coisa que vem de fora... São os enlatados. É muito enlatado, é muito formato fechado. Chega aqui, o cara tem que fazer exatamente, aquela luz tem que estar aqui e essa outra aqui. Não tem pode... uma Bíblia, né? Tem uma Bíblia, tem que seguir aquela cartilha, aquele manual tem que ser seguido. Esses programas, tipo, a gente fez um programa sobre musicais, esse The Voice, por exemplo. Todos têm que seguir a cartilha. A cartilha. Tem a cartilha. Exatamente. Então, a televisão do Brasil, ela se engessou nesse sentido. Eu acho que para poder criar um programa de debate, sabe, das pessoas colocarem ideias, sabe, arejar um pouquinho mais a televisão, é isso que está investindo, é ter coragem de fazer isso. E hoje... Olha, existem debates e debates. As TVs legislativas, por exemplo, costumam realizar algum tipo de debate com os parlamentares. E, nesse sentido, a TV Câmara, da Câmara dos Deputados, apresenta programas de debates com parlamentares e especialistas de uma maneira mais ou menos frequente. A apresentadora de um desses programas, a Fabiana Mello, ela é apresentadora do programa Câmara Debate, falou ao Ver TV sobre esse trabalho realizado pela TV Câmara em Brasília. Vamos ouvir a Fabiana.
Os programas de debate, eles são o feijão com arroz da programação da gente. E, na minha opinião, eles têm uma importância extrema, porque são nesses programas que a gente consegue discutir a fundo, né, e dar espaço, principalmente para os parlamentares, lembrando que a gente está na TV Câmara, para que eles possam detalhar as propostas e os pontos de vista deles, né? Então, é justamente nesses programas, e cada um tem um formato diferente, então a gente, na programação, eu brinco que a gente começa com o Palavra Aberta, que aí é entrevista individual com o parlamentar, onde ele pode apresentar o projeto de lei, defender aquela ideia. A gente passa para o Câmara Debate, que são 2 parlamentares discutindo, e aí a gente convida, quando aquele projeto de lei é apresentado lá atrás, ele já está em fase de audiências públicas numa comissão. Ele tem um relatório a favor ou contra, aí a gente tenta, sempre que possível, convidar parlamentares com visões opostas, né? Às vezes acabam tendo um certo consenso, mas com alguns pontos de divergência. Então, a gente chama para o Câmara Debate. E aí, depois disso, quando o assunto está realmente maduro, pronto para votação em plenário, ou mobilizando bastante a atenção, a gente procura pautar uma expressão nacional, que é um debate ao vivo, segunda noite, com a participação do telespectador. Às vezes, assim, o formato padrão são 2 parlamentares, um especialista, um representante da sociedade civil, mas em determinadas edições, como por exemplo, durante a discussão da abertura ou não do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, nós fizemos várias edições com 4 parlamentares. Bom, uma tentativa de colocar em debate... É bem intencionado. Em debate, quer dizer, trazer a população para dentro da Câmara. Exatamente. O único detalhe é que botar 2 parlamentares para discutir sempre é muito complicado. Bota 2 parlamentares e 2 jornalistas, por exemplo. Aí sai debate. É capaz de sair debate. Sabe? Porque os parlamentares, eles vão até um determinado ponto um contra o outro. Eles sempre evitam o choque. Há uma corporação, né? Ah, sim, claro. É o anticorpo, né? O espírito de corpo, né? E também essa questão atinge a quem, né? Exatamente. A temática em si, como ela é discutida, a linguagem que eles usam, que por vezes são uma linguagem bem específica, não é? Então, essa parte fica limitada fica limitada, exatamente. Quer dizer, falta destrinchar um pouco melhor, é isso? Que você Exatamente. O que ela está querendo dizer, acho que é o que eu disse também antes. Abrir o debate. Não só limitar aos 2 parlamentares, sejam eles de correntes contrárias. Abre o debate. Mais uma vez, a gente volta para o formato, né? Alguns programas esportivos hoje já deixam, tem Twitter, outras ferramentas, que você tem uma participação maior. Exatamente. Se bem que num dos programas ela disse que esse terceiro programa que ela mencionou, ele tem interatividade. Tem interatividade. Agora, normalmente, não é isso que acontece. Você está muito limitado a uma vez ou outra, e aí, se você não tem um jornalista que vai buscar aquilo que todo mundo concorda, porque quando vem a lei, tem 3 coisas que todo mundo discorda, que é aqueles que vão brigar, e aí vira palanque. Isso. Aí o cara vai lá para falar mal daqueles 3, ele não vai debater o negócio inteiro, ele vai lá para defender por que a coisa virou um palanque para ele, para aquele público específico dele. Se você dá mais abertura em todas as fases do processo, você vai ter mais gente, porque tem gente que vai se sentir prejudicada por aquela lei. Claro. A lei normalmente não é para todo mundo, né? Nós estamos aqui diante da lei que algumas nós não concordamos. Então, quanto mais você abre, e aí de novo, o formato prejudica, porque é aquele negócio, então tá, vocês 2 aqui, cada um defende, beleza. E aí? Será que parou? E por outro lado, o que nós temos? É importante o acesso à TV Câmara, a meu ver, isso é muito importante, mas não pode parar ali. Então, como nós temos um espaço público que dá um lugar muito humilde ao debate político de seu modo amplo, né, ele fica reservado por vezes a esses lugares, como a TV Câmara, que são muito exclusivos, tem um público muito
determinado. Né? Agora, se estendermos o que acontece lá para uma TV aberta, né? E promovêssemos, bom, agora está em pauta a votação tal, ou o projeto tal, vamos trazer aqui especialistas, pessoa do povo mesmo, que tem a ver, que vive a situação. Aí sim, eu acredito que haja um espaço democrático para se debater a política. É que a televisão no Brasil, ela está muito fechada ao novo. A televisão, na verdade, ela é dirigida da seguinte forma. A produção é aquela que você conhece. Tem um pouco de entretenimento, tem teledramaturgia e tem jornalismo limitado aos informativos. O resto, existem as emissoras que investem mais, e nós temos duas, a Globo e o SBT, que tentam fazer só televisão. As outras, elas loteiam seus espaços com venda para a igreja. É muito mais fácil. Olha, o cara tem, para ganhar uma televisão, o cara ser dono de uma emissora de televisão no Brasil, é um processo complicado, entendeu? Aí o cara vai lá, ganha a televisão e transforma a televisão num templo religioso. Ela é inteiramente ocupada por uma igreja. Na verdade, ele está alugando um espaço que não é dele. Que não é dele. É um espaço público. É uma concessão isso. Uma concessão, né? Tem um canal aí, não sei, acho que é o 21, não sei, que é todo da igreja. Não só a 21, CNT do Paraná. A CNT. Inteirinha, ocupada pela mesma igreja. Quer dizer, o sujeito ganha uma concessão do Estado, não põe um tostão ali e aluga e ganha dinheiro. Não, e olha só, essa igreja que você está falando, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem uma rede de televisão que é a Record. Ela tem uma outra rede de televisão que é a Record News. Aí ela arrenda a Rede 21. Sabe? A 21 é da mesma igreja. Bandeirantes. Sim, mas é arrendada pela mesma igreja da Pela Record. mesma Igreja Universal. Ela comprou toda a grade da CNT. Ela compra espaços na Gazeta e na Rede TV. Que tanto precisa pregar a Igreja Universal? E olha, comprar espaço em televisão, você sabe quanto custa. Muito caro. Agora, arrendar uma televisão inteirinha deve... Olha, haja igreja para pagar isso, hein? Deve dar lucro, né? Deve dar lucro. E olha, hoje nós estamos com várias religiões sendo donas de emissoras de televisão. O R.R. Soares tem a rede dele, o Valdemiro Santiago tem a rede dele e arrenda uma outra também. Não há espaço para debate. A antiga MTV... Eu ia perguntar isso. A antiga MTV... que era uma televisão musical, hoje se transformou num templo religioso. Ô Flávio, eu vou ter que fazer mais um intervalinho. E é sempre eu que você precisa interromper. Sempre eu falando muito. Mas falando bem e com consistência. Obrigado. Mais um intervalinho, nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre programas de debate na televisão. E nós ouvimos também, aqui em São Paulo, a escritora e diretora de programas de TV, Adileia Frati. Ela também sente muita falta desses debates na TV brasileira. Vamos ouvir a Adileia. Eu acho que a televisão seria fundamental para até ensinar as pessoas como é que se pega a palavra, como é que se faz um debate, entendeu? O debate ele não é uma gritaria, não é um jogando contra o outro, entendeu? O debate ele pressupõe o respeito, ele pressupõe a consideração ao outro, o respeito às ideias, pressupõe você saber ouvir, né? Qual é a ideia do debate? Por que se faz o debate? É para que a gente chegue a um ponto além, entende? E não é só para você ficar só discutindo, você vai ver um debate porque você quer saber se a tua opinião tá legal, se aí você vai mudar a tua opinião, ou sei lá, ou você quer se informar melhor. Então, isso aí eu acho que tem muito pouco na televisão brasileira. Eu até estava falando antes com você de um programa chamado Bellaroba, um programa italiano, onde as pessoas falavam eles colocavam realmente pessoas que tinham ideias diferentes, entendeu? Que era para o cara chegava às vias de fato, se fosse o caso.
entende? Mas o que eu vejo muitas vezes hoje, nos debates, principalmente políticos, outro dia estava vendo um debate na Band e me dava vontade de rir, entendeu? Porque, assim, todos eles pensavam igual. Isso não é debate, né? Uma reunião de amigos. Eles não querem deixar você dar a tua opinião livremente. Não tem isso, entendeu? Não vou eu lá na TV Globo, coisa, falar o que eu penso, que não vão abrir para mim, assim, se for diferente do pensamento vigente lá deles, lá, sabe? Não é nas nossas grandes emissoras de televisão aberta, a gente não pode dizer que sejam democráticas nesse sentido. Entendeu? Acho que existe muita coisa ainda para se fazer, mas se você for falar que existe uma coisa democrática nessa coisa de debate, e eu acho que qualquer programa de debate pressupõe uma atitude democrática, senão não existe, senão fica uma coisa ridícula, entendeu? Então, acho que para mim passa por aí. A democracia ainda não chegou totalmente na televisão brasileira, ponto. Olha, ouvindo aí a Adileia, com essa veemência e competência, eu me pergunto, será que não há um temor, não é um temor muito grande das emissoras em relação aos debates? Porque no debate, se você deixar um debate como ela propõe, democrático, livre, podem surgir posições e palavras que não interessam e que contrariam os interesses das emissoras. Interesses comerciais. Comerciais, políticos, porque elas têm interesses políticos também, ideológicos, não é? Exatamente. Então, vou falar. Eu acho o seguinte, que as televisões, as emissoras, se deixaram levar pela imposição política no país. Os partidos é que começaram a tomar conta. Elas podem ser livres. Imagina, qualquer... Não, mas você está falando, desculpe te interromper, você está falando dos debates eleitorais. Eu estou falando do debate no dia a dia. Pode fazer debate qualquer. Porque aí os partidos não estão... não estão metidos nisso. Por que não podem debater? Pois é. Pode debater. É que está faltando coragem, está faltando... Não é só coragem, é gente para, sabe, investir numa novidade dessa. Não tem, a televisão... A GNT, apareceu o VT aqui, da GNT, daquele programa das meninas. Elas debatem coisas ali, não é só política, elas debatem qualquer coisa. Existem posições conflitantes, é legal esse programa. Exatamente, esse é um programa muito interessante, porque você tem uma abertura que às vezes são bem diferentes as posições delas, com feito. A Bárbara Gância, a Maria Ribeiro, elas fazem um programa legal, sempre foi bom. Agora, voltando à questão, né, do interesse da mídia televisiva, de modo geral, digamos assim, qual que é o efeito do debate? Um debate bem organizado, um debate que me parece que não necessariamente precisa de contrapontos, como a Adileia disse, mas que existam vozes distintas, nem sempre. Vozes distintas são contrárias. Sim. Né? Claro. Mas que partem de lugares diferentes, até que ponto, qual é o efeito disso para uma sociedade e que isso implica, né, na mídia como hoje ela se configura. Como você disse, há, de repente, uma pessoa que acaba dominando parte dessa mídia televisiva. O que para essa mídia, esses canais de televisão, conscientizar o público, ensinar... Interessa para eles? Sabe o que acontece? Não, eu quero... Interessa. Eu quero perguntar para ela. Interessa para os... Eu acho que ela faz uma pergunta aqui chave. Interessa para as emissoras que têm interesses políticos, econômicos, etc., interessa ter um público e um povo mais esclarecido? É isso que você está perguntando? É isso que eu estou perguntando. É isso que eu isso mesmo. Aí é o seguinte, vê bem, você vai, a Globo, por exemplo, ela tem alguns programas
que jamais ela tiraria do ar para botar um programa de debate. Por exemplo, as novelas oferecem uma audiência extraordinária, os telejornais dela, as transmissões de futebol, né? Não tem, então vamos dizer, ela não tem espaço na grade para esse tipo de programa. Talvez tenha no programa da manhã da Fátima. O Serginho Groisman. Certo. Serginho, altas horas de sábado. Isso, poderia ser um espaço. Você entende? Mas existem televisões que não têm grades de programação tão... Por exemplo, a TV Gazeta, a TV Cultura, o SBT, o próprio SBT que não tem muito compromisso com programação, Rede TV, Bandeirantes. Por que não investe em programa político? Sabe por quê? Porque falta coragem de fazer. Não vai dar audiência. Como é que sabe que não vai dar audiência se não faz? Sabe, é um exercício de futurologia. E esse é um momento interessante para fazer isso, porque nós vamos começar agora num período muito mais curto eleitoral. Exatamente. Então, esse gap do período eleitoral que a gente vai ter poderia ser preenchido com debates mais amplos, com problemas políticos dos municípios, por exemplo, onde você traz, seja candidatos ou não, sejam vereadores atuais, para poder discutir esse tipo de coisa, você poderia estar mostrando, ajudando a politizar a população, que depois vai entrar na propaganda basiquinha, tudo igualzinho, bonitinho, mas aí o cara já começa a questionar esse momento. Então tem possibilidade. E quando você trata, só para, inclusive, complementando o que o Flávio falou, e quando você trata de problemas que dizem respeito ao cotidiano, que são os problemas da cidade, da prefeitura, que compete ao vereador, claro que a pessoa se interessa. É a minha rua, é o meu bairro, é o Tem que fazer para saber se não dá certo, não é? E está faltando essa coragem de fazer. É verdade. Você falou aí na Fátima Bernardes, e nós temos mais uma entrevista que nós fizemos aqui em São Paulo com o sociólogo Cláudio Penteado. Ele fala das mudanças porque está passando a televisão no Brasil, e essas mudanças, que são gerais na televisão, têm, segundo ele, reflexo nessa questão que nós estamos discutindo aqui, que é a questão dos debates. Vamos ouvir o Cláudio Penteado e depois eu quero ouvir a opinião de vocês também a respeito do que ele fala. Eu acho que tem que entender a mudança que a sociedade está passando. Então, o próprio meio, vamos dizer, de entretenimento da comunicação já está muito mais voltada para diversão, entretenimento. Então, eu tenho um filho pequeno e hoje em dia é difícil você achar na TV aberta o desenho. Na parte da manhã, antigamente, você sempre tinha desenho. Hoje, na principal emissora, você não tem mais desenho. E você tem um programa, o programa da Fátima Bernardes, onde existe uma espécie de debate, mas é um debate feito de uma maneira bem genérica. São pessoas que não são especialistas da área, não estão sofrendo aquele problema, não vivenciam, são pessoas não credenciadas, mas eles falam e eles são mais ouvidos que se fossem especialistas. Então, essa mudança do perfil da comunicação, muito mais voltada ao que o pessoal chama, né, entretenimento, tornou os próprios debates, eles se dão em termos de discussões. Então, os debates sobre TV, muitas vezes os mais famosos ficam discutindo se foi lateral ou não, o juiz errou ou não, e você não tem uma discussão qualificada. Não é porque está debatendo que você... É um programa, né, que seria de debate, você tem uma qualidade no debate. Então, essa mudança da sociedade, que a gente poderia chamar de uma sociedade do espetáculo, transforma as relações mais, vamos usar uma expressão do Bauman, mais líquidas. Então as pessoas estão lá para ver um show, para ver gritarias e nem sempre querem ouvir um debate qualificado. Parece que o sério se tornou chato. Eu acho que essa frase final é boa. O sério se tornou chato, né? Então aí é por isso que as televisões, acho que a priori não querem estar debate, porque debate é chato, se for um debate sério. Agora, não pode ser um debate sério, atraente, como esse aqui que nós estamos fazendo? Não, lógico que pode. Lógico que pode. Sim, com certeza. Não, eu acho o seguinte, ele falou um negócio, a televisão é essencialmente comercial. Ele falou, não tem programação mais infantil nas TVs. Não tem mesmo. Porque a programação infantil melhor está na TV paga. Os anunciantes deixaram de investir na programação infantil das TV abertas. Por isso que elas deixaram de apresentar. Elas vivem disso. Se os canais fechados estão faturando com programação infantil, não existe espaço para programação infantil na televisão aberta. E mesmo aberta. assim, existem 3 canais, sou pai de 2
crianças pequenas, existem 3 canais que têm anunciantes. Que é o os- próprio canal da Globo, que é o Globo, o Discovery, o Discovery. Kids e mais um ou outro que O de vez em Cartoon. quando tem, o Cartoon. Os Mas aí outros... você tem que pagar uma assinatura, não é... Não, aí você tem que pagar assinatura. Tem que pagar assinatura, são Sim, canais tem que pagar. pagos. Pago. A grande maioria da população não pode Agora, pagar. o SBT é o único que ainda na televisão aberta investe na programação infantil. Tem lá 2 programas, Bom Dia e Companhia e um outro, Disney Clube, que tem programação infantil. É o único, porque não tem retorno comercial. E a cultura faz alguma coisa no final do a dia também. cultura lamentavelmente parou de produzir. E a TV Brasil também. A televisão Brasil tem uma também grade de faz, programação infantil. Aliás, os programas de maior audiência, tanto da TV Cultura como da TV Brasil, são os programas infantis. É verdade, é verdade. Agora, independentemente dessa lógica comercial, né, que permeia e talvez até domine as ações dos canais, nós temos a lógica democrática. Ela existe. Onde colocaram, não sei, né? Mas ela existe. Né? E o que se faz com essa lógica democrática? Então, muito se discutiu o papel da televisão no sentido do seu espaço democrático. E esses espaços públicos, como aqueles alunos estão fazendo na USP, eles são importantíssimos para que percebamos que há uma democracia e ela não é apenas no momento eleitoral em que você vai lá e coloca e vota em alguém. Então, quando há um discurso na televisão que diz assim, cuidado com o seu voto, não é? Em quem você vai votar, mas o que essa mesma televisão está fazendo, né? Até mesmo porque ela tem um poder persuasivo sobremaneira aos demais, mesmo que hoje haja as redes sociais, o que ela está fazendo para promover esse voto consciente? Não adianta o apresentador chegar e falar, olha, cuidado com quem vocês votem. O que ela faz no cotidiano para isso? O que ela faz no cotidiano para tudo isso? Não é? E ela sei lá, de repente poderia ser a nossa ágora, né, grega. Então, há muita gente hoje, né? E qual é o espaço comum que temos? A internet. Mas a televisão, segundo todas as pesquisas, ainda tem mais poder que a internet. Exatamente. Né? E a dominação, digamos assim, o poder, a força é maior. Por quê? Porque é um discurso direto. Mesmo que haja a participação do telespectador, quem seleciona a pergunta? Sim. É que na televisão nós temos um modelo de programação que deu certo, que é o modelo da Globo, aquele negócio de novela, telejornal, outra novela, telejornal no meio, outra novela, e assim ela conquistou a maior parte da audiência. As outras, quando não copiam isso aqui, quebram a cara, porque você não vai competir com a mesma coisa, não vai dar certo. Elas tentam fazer coisas que, sabe, apelam para produtos que não têm nenhuma receptividade por parte do público, entendeu? Então, a televisão do Brasil, ela fica devendo em modelos de programação. Nós temos um consagrado, que é o da Globo. As outras tentam copiar. Record, quantas vezes tentou copiar o modelo da Globo e quebrou a cara? Né? Quanto dinheiro foi gasto nisso? Era aquele negócio de Record a caminho da liderança. Até hoje não chegou, até desistiram do slogan, não é mais esse. Porque não chegou à liderança depois de várias tentativas. E muito dinheiro gasto. Agora, existem as outras emissoras, Bandeirantes, Gazeta, por que eles não investem nesse tipo de coisa? Por que não criam modelos diferentes de programação, sabe? Tem espaço para isso, tem anunciante para isso, é que falta coragem para isso. Muito bem, mais algumas perguntas que você deixa. Infelizmente, eu vou ter que interromper outra vez na sua fala. Sempre eu. Sempre você. Mas você perseguição. Mas você já veio aqui uma vez, agora está vendo a segunda e voltará outras vezes para dar essas contribuições valiosas para a nossa programação, como vocês dois também deram para o nosso telespectador. Questões que, infelizmente, a televisão não discute e a gente aqui nesse espaço tenta abrir uma brechinha para poder melhorar, inclusive, contribuir. Não é para criticar apenas, é para tentar contribuir para a melhoria da qualidade da nossa televisão. Muito obrigado a vocês três, muito obrigado ao telespectador que nos acompanhou em mais um Ver TV. Lembrando que todos podem entrar em contato conosco pelas redes sociais.
que estão aqui na tela, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E eu gostaria de lembrar que essas entrevistas que foram mostradas aqui, em alguns trechos, e também a íntegra do programa, podem ser vistas no site do VerTV na internet. Até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!